5. O setor de capturas da Divisão Central ficava no 6º andar do prédio da prefeitura, situado entre a Bureau Homicídios do DPLA e a Divisão Criminal do Gabinete do Promotor. Um espaço separado com tabiques, 2 escrivaninhas, uma diante da outra, 2 arquivos transbordando de pastas e um mapa do condado de Los Angeles, cobrindo a janela. Havia uma porta de vidro granulado com a inscrição Promotor Público Assistente Alice Lowe, separando o cubículo do chefe da equipe de capturas e do promotor público, Buron Fitts, seu chefe. Sem nada que o separasse do curral dos detetives da homicídios. Uma sala vasta com filas de escrivaninhas e paredes de murais de cortiças cheios de relatórios sobre crimes, cartazes de procurado e todo tipo de memorandos. A mais maltratada da escrivaninha do setor de capturas exibia uma placa onde estava escrito Sargento Leblanchard. A escrivaninha em frente tinha de ser a minha. E afundei na cadeira atrás da placa policial D.W. Blanchard, gravada em madeira e postada junto ao telefone. Estava sozinho, era o único no 6º andar. Passava um pouco das 7 da manhã. Eu tinha ido cedo para o meu primeiro dia de trabalho, a fim de saborear minha estreia paisana. O capitão Harry telefonara para dizer que deveria me apresentar em meu novo posto na manhã de segunda-feira, 17 de novembro, às 8 horas, que o dia começaria com a leitura do relatório de crimes da semana anterior. O comparecimento era obrigatório para todo o pessoal do departamento e da divisão criminal da promotoria. Mais tarde, Leblanchard e Alice Lowe me dariam instruções sobre o trabalho e depois a perseguição aos fugitivos. O 6º andar abrigava as divisões de elite do departamento. Bureau Homicídios, Divisão de Costumes, Divisão de Roubos e Divisão de Fraudes, junto com a equipe de capturas e o pelotão de detetives da Central. Era o domínio dos tiras especialistas, dos tiras de jogo de cintura, político e de futuro. E era meu lar agora. Eu trajava a minha melhor jaqueta esportiva e calças combinando, meu revólver de serviço pendia de um coldre de ombro novinho em folha. Todo o pessoal da força me devia aquele aumento de 8% decorrente da aprovação da proposta 5. Minha influência sobre o departamento estava só começando. Sentia-me pronto para tudo, exceto para uma reapresentação da luta. Às 7h40, o curral começou a se encher de policiais, sussurrando sobre ressacas, manhãs de segunda-feira em geral em Buck Blanchard, um dançarino transformado em boxeador, o novato na divisão. Permaneci fora do alcance das vistas, no cubículo, até que os ouvi se juntando no salão. Quando o curral silenciou, entrei por uma porta com a inscrição Sala de Reuniões de Detetives. Abrindo-a, fui ovacionado de pé. Era aplauso em estilo militar. Uns 40 homens à paisana, ao lado de suas cadeiras, batendo palmas em uníssono. Olhando para a frente da sala, vi um quadro negro com a inscrição em giz. 8%. Lee Blanchard postava-se junto ao quadro, ao lado de um homem gordo e pálido, com ares de alto escalão. Cravei os olhos no Senhor Fogo. Ele sorriu. O gordo deslocou-se em direção à estante de leitura, bateu nela com os nós dos dedos. Os aplausos silenciaram. Os homens se sentaram. Encontrei uma cadeira no fundo da sala e me acomodei nela. O gordo bateu na estante mais uma vez. Policial Blanchard, os detetives da Central, o pessoal da homicídios, costumes, fraudes, etc. Anunciou. Já conhece o sargento Blanchard e o Sr. Lowe. E eu sou o capitão Jack Tinney. Você e Lee são a atração do momento, então espero que tenha apreciado a sua ovação, porque não vai receber mais nenhuma outra até se aposentar. Todos riram. Tinney bateu na tribuna, falou no microfone anexo. Chega de baboseiras. Esse é o relatório da semana terminada em 14 de novembro de 1946. Preste atenção, é especial. Para começar,
3 assaltos à mão armada a lojas de bebidas, nas noites de 10, 12 e 13 de novembro. Todos a menos de 10 quadras de Jefferson, na divisão da universidade. 2 adolescentes brancos com espingardas de cano curto, cheios de tremeliques, obviamente viciados. Os tiras da divisão da universidade não têm pistas. O chefe do pelotão de lá, que é uma equipe de roubos e furtos, no caso, em tempo integral. Tenente Hulley, fale comigo às 9 sobre isso. Vocês todos avisem seus informantes. Assaltantes drogados são um perigo. Mudando para o leste, passemos às prostitutas freelance que trabalham nos restaurantes de Chinatown. Elas servem os seus fregueses em carros parados, desbancando as garotas controladas por Mickey Corren que trabalham ali. É um delito menor, mas Mickey Corren não gosta da coisa. E os chinas não gostam da coisa porque as garotas de Mickey usam os hotéis da Alameda. Todos de propriedade dos amarelos. Mais cedo ou mais tarde vai haver briga. Então, quero ver os donos dos restaurantes apaziguados e 48 horas de detenção para toda a puta que pudermos agarrar em Chinatown. Capitão Harrell está destacando uma dúzia de patrulheiros noturnos para uma operação de limpeza, mais para o final da semana. Quero que os arquivos dos costumes vasculhados e fotos e fichas de todas as putas independentes conhecidas que atuam na região central. Quero 2 detetives da central no caso, sob a supervisão de costumes. Tenente Pringle, fale comigo às 9h15. Timmy fez uma pausa e se espreguiçou. Passei os olhos pela sala e vi que a maioria dos policiais escrevia em cadernos de notas. Estava me amaldiçoando por não ter trazido um, quando o capitão bateu na tribuna com as 2 palmas. Temos aqui um caso que deixaria o capitão Jack feliz à beça. Refiro-me aos arrombamentos de casas em Bunker Hill, nos quais os sargentos Vogel e Vonig têm trabalhado. Fritz, Bill, vocês leram o memorando do pessoal da perícia? 2 homens sentados lado a lado, algumas fileiras à minha frente, gritaram: "Não, capitão!" E "Não, senhor!" Tinha uma boa visão de perfil do mais velho deles, o retrato escarrado do gordo, Johnny Vogel, só que mais gordo. Timmy falou: "Sugiro que o leiam após a reunião. Para informação dos que não estão diretamente envolvidos no caso, os rapazes das impressões digitais encontraram um conjunto delas no último arrombamento, perto do armário das prateleiras. Pertenciam a um homem branco chamado Coleman Walter Maynard, 31 anos, com 2 antecedentes de estupro. Um degenerado estuprador de menininhos. O pessoal da condicional não tem informação sobre ele. Vivia no hotel Rua 14 com a Bunny Bry, mas deu fora da espelunca na época em que os arrombamentos começaram. Delegacia de Highland Park está com 4 crimes de estupro por resolver, todos garotinhos com cerca de 8 anos de idade. Talvez seja Maynard, talvez não seja, mas entre esses casos arrombamentos, podemos arrumar uma linda passagem, só de ida para San Quentin. Fritz, Bill, em que mais estão trabalhando? Bill Koenig debruçou-se sobre o caderno de notas. Fritz Vogel, Pigarhill. Estamos trabalhando nos hotéis do centro. Prendemos 2 ladrões importantes e assustamos uns batedores de carteira. Timmy esmurrou a tribuna bem forte com os 2 nós do dedo. Fritz, esses ladrões importantes eram Jerry Kentbeck e Mike Purdy. Vogue contorceu-se na cadeira. Sim, senhor. Fritz, eles não deduraram um ao outro? Ah, sim, senhor. Timmy ergueu os olhos para os céus. Deixe-nos esclarecer àqueles de vocês que não conhecem Jerry e Mike. Eles são homossexuais. Moram com a mãe de Jerry num aconchegante ninho de amor em Eagle Rock. Dormem juntos desde que Deus era um recém-nascido, mas de vez em quando ficam doidinhos para caçar franguinhos na prisão e um deda o outro.
Então o outro faz a mesma coisa e os dois conseguem uma temporada na cela. Denunciam as quadrilhas enquanto estão na cadeia, comem os garotinhos delicados e obtêm reduções de sentença por seu serviço como alcaguetes. Isso vem acontecendo desde que Mae West era virgem. Fritz, o que mais vocês têm feito? Houve um estrondo de risos em toda a sala. Bill Conning fez menção de se levantar, virando o rosto para ver quem estava rindo. Fritz Vogel puxou-o para baixo pela manga do casaco e falou: Senhor, também estamos fazendo alguns trabalhos para o Sr. Lowe, trazendo testemunhas para ele. O rosto pálido de Timmy estava ficando cor de beterraba. Fritz, eu sou o chefe dos detetives da central, não o Sr. Lowe. O sargento Blanchard e o policial Bleichert trabalharam para o Sr. Lowe. Você e o sargento Conner, não. Então largue o que estão fazendo para o Sr. Lowe. Deixe os trombadinhas em paz e traga para cá Coleman Water Maynard antes que ele estupre mais menininhos. Tudo bem? Há uma nota sobre os associados conhecidos dele no quadro de avisos do pelotão e sugiro que todos os policiais tomem conhecimento dessa lista. Maynard agora é um fugitivo e talvez esteja escondido na casa de um deles. Vi Lee Blanchard sair da sala de reuniões por uma saída lateral. Timmy folheou alguns papéis sobre a estante e falou: Aqui temos algo que o chefe Green acha que vocês devem saber. Durante as últimas 3 semanas, alguém tem jogado gatos mortos, picados em pedacinhos, nos cemitérios de Santa Mônica e Gower. A divisão de Hollywood recebeu meia dúzia de relatos desse tipo. Segundo o tenente Davis, da Rua 77, trata-se de um cartão de visitas das quadrilhas de jovens negros. A maioria dos garotos foi jogada nas noites de quinta-feira e o ringue de patinação de Hollywood abre para a negrada nas quinta-feiras. Então, talvez tenha algo a ver. Interroguem pelas redondezas, falem com seus informantes e transmitam qualquer fato relacionado a isso ao sargento Holliday, dos detetives de Hollywood. Agora, os homicídios? Um homem alto, de cabelo grisalhos, num impecável terno trespassado, subiu à tribuna. O capitão Jack se atirou na cadeira, disponível mais próxima. O homem alto se portava como a autoridade mais apropriada a um juiz ou a um advogado importante do que a um tira. Lembrou-me o sereno pregador luterano que não desgrudava do velho até a banda entrar na lista da subversão. O policial ao meu lado sussurrou: É o tenente Millard, o número 2 da homicídios, mas o verdadeiro chefe. O cara é um veludo só. Concordei e escutei o tenente falar, com sua voz aveludada. E o magistrado qualificou o caso russo Nickerson como assassinato-suicídio. O burô está cuidando de atropelamento seguido de fuga na Pico com a Figueroa, em 10 de novembro. Localizamos o veículo, um sedã de La Salle 39, abandonado. Está registrado em nome de um mexicano chamado Luiz Cruz, 42 anos, que mora em Alta Loma Vista, 1349, em Pasadena do Sul. Cruz já foi sentenciado 2 vezes, 2 condenações por assalto em 1º grau. Está desaparecido há tempos e sua mulher alega que o La Salle foi roubado em setembro. Diz que foi levado pelo primo de Cruz, Armando Villarreal, de 39 anos, também desaparecido. Harry Sears e eu anotamos os primeiros depoimentos e as testemunhas dizem que haviam 2 mexicanos no carro. Mais alguma coisa, Harry? Um homem acocorado, todo desalinhado, levantou-se e ficou de frente para o auditório. Engoliu em seco algumas vezes e gaguejou. A mulher de Cruz está trepando com o primo. O roubo do carro nunca foi declarado do primo, ou seja, dizem que a mulher quer que a condicional do primo seja cancelada para que Cruz não descubra sobre eles. Sir sentou-se abruptamente. Millard sorriu para ele e disse: Obrigado, parceiro. Cavalheiros, Cruz e Villarreal são agora transgressores da condicional e fugitivos, cuja captura é prioritária.
foram expedidos comunicados gerais e mandados de prisão. E para completar, esses caras são bêbados contumazes, com mais de 100 bebedeiras registradas, somando os dois. Bêbados que atropelam e fogem são uma grande ameaça. Então, vamos pegá-los? Capitão? Timmy se ergueu e gritou: dispensados! Os tiras me cercaram, estendendo-me as mãos, dando tapinhas nas costas e pancadinhas no queixo. Desfrutei daquilo tudo até a sala de reuniões esvaziar e Alice Lowe se aproximar, remexendo com as mãos na chave. Phi Beta Kappa pendendo de seu colete. Não devia ter partido para cima dele. Falou girando a chave. Estava na frente, em todos os 3 placares. Distribuiu o olhar do promotor. A proposta 5 foi aprovada, Sr. Lowe. Foi. Mas certas pessoas que apostaram em você perderam dinheiro. Seja mais esperto aqui, policial. Não jogue fora essa oportunidade como fez com a luta. Pronto. Aí, novato, a voz de Blanchard me salvou. Fui com ele antes que fizesse algo que pusesse tudo a perder. Rumamos para o sul no carro particular de Blanchard, um coupé forte, com um radiotransmissor clandestino sob o painel. Lee ia falando sobre o serviço enquanto eu olhava o panorama das ruas do centro de Los Angeles. Em geral, vamos atrás de fugitivos prioritários, mas às vezes caçamos testemunhas para Lowe. Não com muita frequência. Normalmente ele pega Fritz Vogel para quebrar seus galhos, com Bill Conner como ajudante. Uns cuzões, os dois. Qualquer modo, às vezes temos períodos de folga. Esperam que a gente vá a outras delegacias e verifique as prioridades para capturas de mandados expedidos em tribunais regionais. Cada delegacia do departamento tem 2 homens trabalhando na captura de fugitivos com mandados de prisão, mas eles passam a maior parte do tempo pegando informações. Então, se espera que nós o ajudemos. Às vezes, como hoje, ouvindo alguma coisa na leitura do relatório semanal, ou damos com algo quente no quadro de avisos, se estiver mesmo devagar, podemos entregar papéis para os advogados do Departamento 92. $3 a viagem, uma ninharia. A grana firme vem da recuperação de carros com prestações atrasadas. Tenho listas dos caloteiros dos Dodges de HJ Caruso e de Oldsmobiles dos Yankee Brothers. Todos os negros que dão calote e que o pessoal da cobrança tem medo de ir pregar. Alguma pergunta, parceiro? Contive o impulso de perguntar: por que não trepa com Kay Lake? Já que estamos falando nesse assunto, qual é a dela? Tenho sim. Porque deixou de lutar e entrou para o departamento? E não me diga que foi porque sua irmã mais nova desapareceu e porque pegar criminosos lhe dá um senso de ordem. Já ouvi essas 2 vezes e não embarco nela. Lee manteve os olhos no trânsito. Tem alguma irmã? Parentes mais novos com quem se importe? Sacudi a cabeça. Minha família toda morreu. Laurie também. Concluí isso quando tinha 15 anos. Mamãe e papai continuavam gastando dinheiro com anúncios e detetives, mas eu sabia que já tinham apagado a menina. Costumava imaginá-la crescendo. Rainha dos bailes de estudantes, melhor aluna da escola, formando a sua própria família. Isso dói pra caralho. Então comecei a imaginá-la dando errado. Você sabe, como uma degenerada. Era até reconfortante, mas senti que estava sendo sacana com ela. Olha, me desculpe, falei. Lee me deu uma cotovelada suave. Não se desculpe, porque você tem razão. Deixei de lutar e entrei no departamento porque Benny Siegel estava na minha cola. Comprou meu contrato e afugentou meu empresário e me prometeu uma luta com Joe Louis se eu perdesse umas 2 lutas para ele. Eu disse não, entrei para o departamento porque os judeus do sindicato tinham uma norma contra o assassinato de tiras. Fiquei cagando de medo que ele acabasse me matando de qualquer jeito. Aí, quando soube que os assaltantes do Boulevard Citizen tinham levado um pouco do dinheiro de Bernie junto com o do banco, apertei todos os alcaguetes até me entregaram Bob de Will numa bandeja. Dei a Benny a dica sobre Bob, o número 2 de Benny,
convenceu a não apagar o cara. Então eu levei a informação para os tiras de Hollywood. Ben é meu chapéu agora. Me dá palpite sobre os cavalos o tempo todo. Próxima pergunta. Decidi não perguntar nada sobre Kay. Observando a rua, vi que o centro dera lugar a quadras de casas pequenas e mal cuidadas. A história de Bugsy Siegel ficou em minha cabeça. Estava digerindo-a quando Lee desacelerou e foi para o meio-fio. Exclamei: que diabo você? Essa é para minha satisfação pessoal. Lembra-se do estuprador de criancinhas do relatório? Claro. Timmy disse que há 4 casos de estupro de garotinhos não resolvidos em Highland Park, certo? Certo. E mencionou um memorando sobre os associados conhecidos do estuprador, não foi? Foi. O que, Buck? Li esse memorando e reconheci o nome de um receptor. Bruno Albanese. Faz ponto no restaurante mexicano em Highland Park. Liguei para o pessoal de lá, peguei os endereços dos assaltos e 2 deles foram a menos de 800 metros desse restaurante. Albanese mora aqui. Os registros mostram que ele tem uma porrada de multas de trânsito não pagas, com mandatos de comparecimento ao tribunal expedidos. Preciso dizer mais? Saí do carro e atravessei um jardim cheio de ervas daninhas e de merda de cachorro. Lee juntou-se a mim na porta e tocou a campainha. Blim-blom. Latidos furiosos vieram de dentro da casa. A porta se abriu, presa ao batente por uma corrente. Os latidos iam aumentando de intensidade. Pela fresta avistei uma mulher desmantelada. Gritei: polícia! Lee interpôs seu pé no espaço entre o batente e a porta. Enfiei a mão e arranquei a corrente. Lee abriu a porta com um empurrão e a mulher correu para a varanda. Entrei na casa, preocupado com o cachorro. Passava os olhos sobre uma sala de estar decadente quando um grande mastim marrom pulou em cima de mim, com a boca aberta. Tateei em busca de minha arma. A fera começou a lamber meu rosto. Ficamos ali, as patas dianteiras do cachorro apoiadas em meus ombros, como se estivéssemos dançando um lead hop. Uma língua enorme me lambia. A mulher berrou: quieto, Hexel! Quieto! Agarrei as patas do cachorro e baixei até o chão. Imediatamente ele voltou sua atenção para o meio das minhas pernas. Lee falava com a bruxa, mostrando-lhe uma tira de fotos de arquivo. Ela sacudia a cabeça negando. As mãos nos quadris, retrato típico de uma cidadã irada. Com Hexal na minha cola, me juntei a eles. Senhora Vanessa, este homem é meu superior, anunciou Lee. Quer lhe contar o que acabou de me dizer? A bruxa brandiu os punhos. Hexal explorou a virilha de Lee. Onde está seu marido, senhora? Perguntei. Não temos o dia todo. Já disse a ele, vou dizer ao senhor. Bruno já pagou a sua dívida para com a sociedade. Ele não anda com criminosos. E não conheço nenhum Coleman, ou seja lá qual for o nome. Ele é um homem de negócios. O responsável pela sua condicional fez com que ele deixasse de frequentar aquele restaurante mexicano há 2 semanas. E não sei onde ele está. Hexal, quieto! Olhei para o superior, efetivo, e que agora dançava, trope, com um cachorro de quase 100 quilos. Dona, seu marido é um receptor conhecido, com ordem de prisão por inúmeras infrações. Tem uma lista de mercadorias roubadas no carro. Se não me contar onde é que ele está, eu vou virar a sua casa de pernas para o ar, até encontrar algo de sujo. Aí eu vou prender a senhora como receptora. Que me diz? A bruxa bateu com os punhos nas pernas. Lee derrubou o Hexal no chão e falou: algumas pessoas não entendem quando somos bem educados. Senhora Albanese, já ouviu falar em roleta russa? A mulher fez beicinho. Não sou burra, e Bruno já pagou sua dívida. Lee puxou um 38 de cano curto do cinto, verificou o cilindro, fechou-o de supetão. Há uma bala nesta arma. Está com sorte hoje, Hexal? Hexal disse: Uf! A mulher falou: Você não ousaria. Lee pôs o 38 na testa do cachorro e puxou o gatilho. O cão da arma bateu numa câmara vazia. A mulher quejou e começou a empalidecer. Faltam 5. Prepare-se para entrar no paraíso canino. Hexal!
avisou Lee. Lee apertou o gatilho uma segunda vez. Contive as gargalhadas quando ouvimos outro clique. E Hanksal lambeu o saco, entediado com tudo aquilo. A senhora albanesa rezava fervorosamente, de olhos fechados. Lee falou. Hora de encontrar o seu criador, cãozinho. A mulher explodiu. Não. Bruno está cuidando de um bar em Silver Lake. O Buena Vista, na Rua Vendôme. Por favor, deixa meu filhinho em paz. Lee me mostrou o cilindro vazio do 38. Andamos de volta ao carro, com os alegres latidos da Hanksal ecoando atrás de nós. Ri durante o caminho todo até Silvestre. O Buena Vista era um bar-restaurante talhado à moda de um rancho espanhol. Paredes de adobe caiados e torrões engrenaldados com lâmpadas natalinas 6 semanas antes do Natal. O interior era elegante, todo em madeira escura. Havia um balcão comprido de carvalho junto ao saguão de entrada, e um homem atrás dele pulindo copos. Lee exibiu seu distintivo a ele, falando, Bruno Albanese? O homem apontou para os fundos, baixando os olhos. A parte de trás do restaurante era estreita, com cabines de couro artificial e pouca iluminação. Ruídos vorazes de mastigação nos levaram à última cabine, a única ocupada. O homem esguio moreno debruçava-se sobre um prato com uma pilha alta de feijão, chile e huevos rancheros, devorando a comida como se fosse a sua última refeição na face da terra. Lee esmurrou a mesa. Polícia! Você é Bruno Albanese? O homem ergueu os olhos. Quem? Eu? Lee entrou na cabine e apontou para a tapeçaria religiosa na parede. Não, menino na manjedoura. Não vamos perder tempo. Para que eu não tenha de vê-lo comer. Você tem um monte de contas a prestar à justiça, mas eu e meu parceiro gostamos do seu cachorro. Então, não queremos pegá-lo. Não somos legais? Bruno Albanese arrotou e depois disse, quer dizer que vocês querem uma ajuda? Garoto esperto, falou Lee, passando as fotos de Maynard sobre a mesa. Ele enraba menininhos. Sabíamos que vende para você e não ligamos. Onde é que ele está? Albanese olhou para a tira de fotos e arrotou. Nunca vi esse cara antes. Alguém deu pista falsa para vocês. Lee olhou para mim e suspirou. Algumas pessoas não entendem boas maneiras. Em seguida, agarrou Bruno Albanese pelo cangote e empurrou o rosto dele para dentro do prato, com a gororoba. Bruno absorveu gordura pela boca, nariz e olhos, agitando os braços e batendo as pernas sob a mesa. Lee segurou-o ali, entoando. Bruno Albanese era um bom homem. Era bom marido, bom pai para o seu filho Hanksal. Não cooperava muito com a polícia, mas... Quem é perfeito? Parceiro, você pode me dar uma boa razão para poupar a vida desse babaca? Albanese fazia sons gorgulantes, o sangue escorria em seus huevos rancheros. Tenha piedade! Falei. Até recebedores merecem uma última senha melhor do que essa. Bem colocado, observou Lee, soltando a cabeça da Albanese. Este a ergueu em busca de ar, sangrando e sufocando, tirando com a mão todo um livro de receitas mexicanas do rosto. Quando ganhou fôlego, despejou. Conjunto Versalhes, Rua 6, com St. Andrews, quarto 803, e, por favor, não diga que fui eu. Bon appétit, Bruno, disse Lee. Você é legal, falei. Saímos correndo dos restaurantes e fomos a toda velocidade para a Rua 6 com o St. Andrews. A caixa de correio no saguão do Versalhes acusava um Maynard Coleman no apartamento 803. Subimos do elevador até o 8º andar e tocamos a campainha. Coloquei meu ouvido à porta e não escutei nada. Lee tirou um chaveiro de gasuas do bolso e experimentou-as na fechadura, até que uma serviu e o mecanismo cedeu com um clique agudo. Entramos numa salinha quente e escura. Lee mexeu no interruptor e a lâmpada do teto iluminou uma cama de recolher coberta de bichinhos de pano, ursinhos, pandas e tigres. O local recendia a suor e a um odor
medicinal que não consegui identificar. Franziu o nariz e lhe identificou para mim. Vaselina com cortisona. Os homossexuais usam isso para lubrificar o cu. Eu ia entregar Maynard ao capitão Jack pessoalmente, mas agora acho que vou deixar Vogel e Connie pegá-lo primeiro. Fui até a cama e examinei os bichinhos. Todos tinham cachos e cabelos macios de crianças pregados com fita adesiva e entre as pernas. Trêmulo, olhei para ali. Ele estava pálido, as feições contorcidas por tiques faciais. Nossos olhos se encontraram, saímos da sala em silêncio e pegamos o elevador para descer. Quando chegamos à calçada, perguntei: "E agora?" A voz de Lee estava trêmula. "Ache um telefone e ligue para o controle de veículos. Dê-lhes o nome e o endereço de Maynard e pergunte se registraram algo sobre ele no último mês ou um pouco antes. Se disserem que sim, anote a descrição do veículo e a placa. Encontro você no carro." Corri até a esquina. Achei um telefone público, disquei para a seção de informações do CV. Um funcionário atendeu. "Quem deseja a informação?" "Policial Blechert, DPLA, número de identificação 1611, Maynard, St. Andrews Sul, 643, LA. Provavelmente recente. Vou ver. Aguarde um minuto." Esperei com a caderneta e a caneta na mão, pensando nos bichinhos de pano. Uns bons 5 minutos depois, levei um susto. "Policial, a resposta é positiva." "Manda. Sedã de Soto, 1938. Verde escuro. Placa B de bola. V de Vitor. 1432. Repetindo. B de bola." Anotei, desliguei, corri de volta ao carro. Lee esquadrinhava um mapa das ruas de Los Angeles, rabiscando observações. "Nós o pegamos", anunciei. Lee fechou o mapa. "Ele deve ser desses que rondam as escolas. Havia escolas primárias perto dos casos de Highland Park e uma meia dúzia aqui perto. Passei um rádio para Hollywood e Wilshire contando o que descobrimos. Os carros de patrulha vão parar perto das escolas e fechar o cerco sobre Maynard. O que o CV falou?" Apontei para minha caderneta. Lee pegou o microfone do rádio e tentou sinalizar para transmitir. Uma forte estática surgiu. Em seguida, tanto a transmissão quanto a recepção caíram. "Foda-se, vamos em frente", falou Lee. Patrulhamos escolas primárias nos distritos de Hollywood e de Wilshire. Lee dirigiu. Eu vasculhava os meus fios e os pátios das escolas, procurando de sotos verdes e desocupados. A certa altura, Lee contratou as delegacias de Wilshire e de Hollywood e transmitiu as informações que havíamos conseguido, certificando-se de que seriam passadas a todos os carros e a todos os guardas. Durante aquelas horas, mal trocamos uma palavra. Lee segurava o volante com os nossos dedos brancos se arrastando pela pista lenta. A única vez que sua expressão se alterou foi quando encostamos o carro para verificar algumas crianças brincando. Seus olhos se enevoaram e as mãos tremeram. Pensei que fosse chorar ou explodir. Mas continuou apenas olhando, fixo, e o simples fato de voltar ao tráfego pareceu acalmá-lo. Era como se soubesse exatamente quão longe podia deixar-se ir como homem antes de voltar ao comportamento estritamente policial. Pouco depois das 3 horas, rumamos para o sul até Van Nuys. Numa passada pela escola primária da Avenida Van Nuys, estávamos a uma quadra de distância, em frente ao Polar Palace, quando o DeSoto verde placa BV 1432 cruzou no sentido contrário e encontrou no estacionamento em frente ao rink de patinação. "Pegamos o cara." "Polar Palace", falei. Lee fez uma curva em U, parou junto ao meio-fio, bem em frente ao estacionamento, do outro lado da rua. Maynard fechava o DeSoto, observando um grupo de menininhos saltitando em direção à entrada com patins a tiracolo. "Vamos?" falei. "Você o pega. Eu posso perder a calma. Certifique-se de que os meninos estão fora do caminho e se ele fizer algum movimento suspeito, mate-o", ordenou Lee.
Prisões feitas por um único policial à paisana são estritamente contra as regras. Você tá louco? Isso é uma... Lee me empurrou porta fora. Vá pegá-lo, porra. Isso é uma captura, não uma sala de aula. Vá pegar o cara. Driblei o tráfego da Van Nuys para chegar ao estacionamento, avistando Maynard entrar no Polar Palace em meio a uma multidão de crianças. Corri até a porta da frente e abri, dizendo a mim mesmo para ir com calma, devagar. O ar frio me tonteou, as luzes berrantes refletidas no ringue de gelo feriram meus olhos. Protegendo-os, olhei em torno e vi o fiordes de papel machê e uma barraca de lanches com a forma de um iglu. Havia alguns meninos rodopiando no gelo e um grupo deles fazendo os e ash diante de um urso polar gigante palhaçado. Postado sobre as patas traseiras diante de uma saída lateral, não havia nenhum adulto no local, então me ocorreu. Verifique o banheiro dos homens. Uma placa me indicou o subsolo. Estava na metade da escada quando Maynard começou a subi-la, com um coelho de pano nas mãos. O odor do quarto 803 voltou. No exato instante em que ia passar por mim, falei. Sou da polícia. Você está preso. Saquei meu 38. O cara jogou as mãos para o alto. O coelhinho saiu voando. Empurrei-o contra a parede, revistei-o, algemei suas mãos, as costas. O sangue latejava em minha cabeça enquanto empurrava a escada acima. Senti algo socando minhas pernas. Solte meu paizinho, solte meu paizinho. O agressor era um menino de calças curtas e blusão de marinheiro. Levei meio segundo para identificá-lo como o filho de Maynard. A semelhança era espantosa. O menino grudou no meu cinto e continuou berrando. Solte meu paizinho! O pai ficava berrando, pedindo um tempo para se despedir e encontrar uma babá. Continuei a andar, subindo as escadas e atravessando o Polar Palace, com o revólver na cabeça de Maynard, a outra mão empurrando para frente. O menino agarrado em mim, urrando, me batendo com toda a sua força. Uma multidão se formava. Gritei, polícia! Até que se separassem e me permitissem avistar a porta. Um velhote abriu para mim, exclamando, Ei, você não é o Buck Bleichert? Pegue o menino e chame alguém do juizado de menores, ordenei com voz ofegante. O pequeno tomado foi arrancado de minhas costas. Vi o Ford de Lee no estacionamento. Empurrei Maynard até lá e joguei no assento traseiro. Lee tocou a buzina e arrancou. O estuprador engrolou umas rezas para Jesus. Fiquei me perguntando por que é que o ressoar da buzina não conseguia abafar os gritos do menininho que chamava pelo pai. Largamos Maynard na cadeia do Palácio de Justiça e Lee telefonou a Fritz Vogel na central, contando-lhe que o estuprador estava detido e pronto para ser interrogado sobre os arrombamentos de Bunker Hill. Então, de volta à prefeitura, um telefonema para avisar os tiras de Highland Park sobre a prisão de Maynard e um telefonema para o juizado de menores de Hollywood para tranquilizar a minha consciência a respeito do garoto. A inspetora com quem conversei disse-me que Billy Maynard estava lá, esperando por sua mãe, a ex-esposa de Coleman Maynard, uma garçonete de drive-in com 6 condenações por prostituição. Ainda berrava chamando o seu paizinho. Desliguei, desejando nem ter ligado. Seguiram-se 3 horas de relatório escrito. Escrevi o sumário de prisão com todas as letras. Lida telegrafou, omitindo a menção à nossa invasão ao apartamento de Coleman Maynard. Alice Lowe andava de um lado para o outro no cubículo enquanto trabalhávamos, murmurando. Grande captura. E vou acabar com eles no tribunal, explorando a questão dos meninos. Acabamos a papelada às 7 horas. Lee fez um sinal de visto no ar e proclamou. Anota aí mais uma, em nome de Laura Blanchard. Está conforme, parceiro? Levantei e me espreguicei. Comer, de repente, me pareceu uma grande ideia. Então vi Fritz Vogel e Bill Conning chegando ao cubículo. Lee sussurrou. Seja bonzinho com eles.
São protegidos do Law. De perto pareciam refugiados desleixados da linha média dos L.A. Vogel era alto e gordo, com uma cabeçorra chata que saía direto da gola da camisa, e os olhos do azul mais claro que já vira. Cannell era todo grandalhão, superando o meu 1,90 m por mais uns 5 centímetros, com seu corpo de linebacker de futebol americano, mal começando a amaciar. Tinha um nariz amplo, achatado, ouvidos salientes, maxilar torto, pequenos dentes lascados. Ele parecia estúpido, Vogel parecia esperto. Os dois pareciam malvados. Cannell dava risadinhas. Ele confessou o estupro dos meninos, os arrombamentos. Fritz disse que todos nós vamos ganhar medalhas. Ele estendeu a mão. Você lutou bem. Apertei a mão enorme, notando sangue fresco no punho direito da camisa de Cannell. Obrigado, sargento. Em seguida, estendi a mão para Fritz Vogel. Este a segurou por um rápido segundo, perfurou-me com os olhos geladamente furiosos e largou como se fosse bosta quente. Lhe deu uma batidinha em minhas costas. Buck é gente fina. É esperto. Tem culhões. Falou com ele sobre a confissão? Só quem é de tenente para cima pode chamá-lo de Ellis, disse Vogel. Tenho privilégios, disse Lee, rindo. Além disso, você o chama de judeuzinho pelas costas? Então, o que tem com isso? Vogel enrubesceu. Wagner olhou em torno, com a boca aberta. Quando se virou, vi respingos de sangue na frente da sua camisa. Vamos lá, Billy, ordenou Vogel. Cannell seguiu obedientemente de volta à sala dos detetives. Seja bonzinho com eles, hein? Lembrei. Lee deu de ombros. Uns cuzões. Se não fossem tiras, estariam em atascadeiro. Faço o que digo. Não faço o que eu faço, parceiro. Eles têm medo de mim. Você não passa de um novato. Vasculhei meu cérebro em busca de uma resposta rápida e arrasadora. Então, Harry Sears, com uma aparência 2 vezes mais desleixada do que de manhã, meteu a cabeça pela porta. Escutei algo que acho que você deveria saber, Lee. As palavras foram pronunciadas sem o menor traço de gagueira. Senti cheiro de álcool no hálito dele. Manda ver, disse Lee. Eu estava na sessão de condicional do condado e o supervisor me disse que Bob DeWitt acaba de conseguir um A na ficha. Vai sair incondicional em meados de janeiro. Achei que devia saber. Sears acenou para mim com a cabeça e se retirou. Olhei para ali, que tinha o rosto tão crispado quanto no departamento 83, o conjunto Versalhes. Falei, parceiro. Lícia esforçou para sorrir. Vamos batalhar um rango? Quem está fazendo carne assada? Disse para levá-lo para o jantar. Fui por causa da mulher dele. Fiquei espantado com o lugar. Uma casa bege, estilo Art Deco, uns 400 metros ao norte da Sunset Strip. À porta, lhe recomendou. Não mencione DeWitt, deixaria quem aborrecida. Balancei a cabeça concordando e entrei na sala de estar, saída das telas de cinema. Os lambris eram de mogno polido, a mobília dinamarquesa moderna, madeira clara, reluzente, em meia dúzia de tons. Havia gravura retratando artistas famosos do século XX e tapetes enfeitados com desenhos em estilo moderno. Arranha-céus em meio à neblina, árvores altas, uma floresta, ou as torres de alguma fábrica expressionista alemã. O local de refeição ficava num espaço conjugado à sala de estar, e sobre a mesa havia flores frescas e rescaldeiros exalando o aroma de comida boa. Nada mal com a miséria que a gente ganha na polícia. Anda aceitando gorjeta, parceiro? Lee riu. Foi o que ganhei por baixo do pano com aquelas lutas. Ei, querida, tá aí? Kay Lake saiu da cozinha com um vestido florido que combinava com as tulipas da mesa. Apertou minha mão e disse, Olá, Dewey. Eu me senti como um menininho idiota entrando de penetra no baile infantil. Olá, Kay. Com um apertão mais forte, largou a minha mão, terminando o aperto de mão mais longo da história. Você e Leland, parceiros.
É de fazer a gente acreditar em conto de fadas, não é? Olhei em torno procurando Lee e vi que tinha desaparecido. Não, eu sou um cara realista. Eu não. Dá para se ver. Já tive realidade bastante para uma vida inteira. Eu sei. Quem te contou? O Herald Express de Los Angeles? Kay riu. Então você leu mesmo os artigos dos jornais sobre mim. Chegou a alguma conclusão? Cheguei. Contos de fadas não resolvem nada. Kay piscou exatamente como Lee. Tive a sensação de que fora ela que ensinara a ele. É por isso que devemos transformá-los em realidade. Leland. Hora de jantar. Lee reapareceu, sentamo-nos para comer. Kay estourou uma garrafa de champanhe e serviu-a. Quando nossas taças estavam cheias, ela brindou aos contos de fadas. Bebemos. Kay encheu de novo as taças. Lee falou: a proposta B. A segunda dose de espumante fez cócegas em meu nariz e me fez rir. Propus a revanche Blanchard no Polo Grounds, com bilheteria maior do que Joe Louis contra Schmeling. A segunda vitória de Blanchard, brindou Lee. Há um empate e sem sangue, brindou Cray. Bebemos e matamos a garrafa. E Kay trouxe outra da cozinha, estourando a rolha e atingindo o peito de Lee. Quando nossas taças se encheram, senti a coisa bater e despejei. A nós. Lee e Kay olharam para mim em câmera lenta e vi que nossas mãos livres estavam todas a uns poucos centímetros de distância sobre a mesa. Kay notou que eu notei e piscou. Lee falou: foi com ela que aprendi. Nossas mãos se juntaram numa espécie de tríade e brindamos a nós, em uníssono. Adversários, depois parceiros, depois amigos. E com a amizade veio Kay, nunca ficando entre nós, mas sempre preenchendo nossas vidas, fora do trabalho, com estilo e graça. Naquele outono de 46, íamos juntos a todos os lugares. No cinema, Kay ficava no assento do meio, segurava as mãos de nós dois, nos pedaços apavorantes. Quando passávamos as noites de sexta-feira no Malibu Hansel, onde as big bands se apresentavam, ela alternava as danças entre nós dois e sempre jogava moeda para decidir quem ganharia a última dança lenta. Lee nunca manifestou a menor partícula de ciúme, e a atração entre mim e Kay era mantida sempre em fogo brando. Era evidente a cada vez que nossos ombros roçavam, cada vez que um jingle de rádio, um cartaz engraçado ou algo que lhe dizia nos tocava do mesmo modo, e nossos olhos se encontravam instantaneamente. Quanto mais calmo ficava aquilo, mais eu sabia o quanto Kay era acessível e mais eu a queria. Mas deixei tudo nesse pé. Não porque aquilo fosse destruir a minha parceria com Lee, mas porque iria abalar a perfeição do nosso trio. Depois do trabalho, Lee e eu íamos até a casa e encontrávamos Kay lendo, sublinhando passagens em livros com lápis de cera amarelo. Ela preparava jantar para nós três. Às vezes Lee saía para correr em Mulholland com sua motocicleta. Então conversávamos. Sempre evitávamos falar em Lee, como se discutir o centro bruto de nós três, sem ele presente, fosse uma trapaça. Kay falava sobre os 6 anos na faculdade e os 2 mestrados que lhe bancara com o dinheiro das lutas e sobre como seu trabalho de professora substituta era perfeito para a diletante superletrada em que se transformara. Eu falava sobre que era crescer como alemão em Lincoln Heights. Nunca falamos sobre o meu papel de dedo duro para o Allen Squade, nem da sua vida com Buddy DeWitt. Ambos captávamos a história geral do outro, mas um de nós queria detalhes. Eu mais do que ela, no caso. Os irmãos Ashida e Sam Murakami já estavam há muito tempo mortos e enterrados, mas Bob DeWitt estava a apenas 1 mês da condicional. E eu percebia que Kay tinha medo do seu retorno. Se Lee tinha medo, nunca o demonstrou depois daquele instante em que Harry Sears lhe passou a informação.
e aquilo nunca o estorvou durante nossas melhores horas juntos. Aquelas que passavam no trabalho. Naquele outono, aprendi o que era realmente trabalho policial, e Lee foi meu professor. De meados de novembro até o ano novo, capturamos um total de 11 delinquentes perigosos, 18 traficantes e 3 fugitivos da condicional ou do Sercis. A caça a desocupados suspeitos nos proporcionou um adicional de meia dúzia de prisões, todas ligadas a narcóticos. Trabalhávamos a partir das ordens diretas de Alice Lowe, dos relatórios criminais e dos comentários dos tiras. Tudo filtrado pelo instinto de Lee. Suas técnicas eram às vezes cautelosas, indiretas e outras vezes brutais, mas ele era sempre gentil com as crianças. Quando usava a força para obter informações, era porque era a única forma de conseguir resultados. Assim, nos transformamos numa equipe de interrogatório. Tira bonzinho, tira malvado. O senhor Fogo era o preto, o senhor Gelo era o branco. Nossa reputação como boxeadores tornava ainda maior o respeito que tinham por nós nas ruas, e quando Lee mandava um soco no interrogado, e eu intercedia em favor desse último, conseguimos o que queríamos. A parceria não era perfeita. Quando fazíamos turnos de 24 horas, Lee extorquia pastilhas de benzedrina dos viciados, engolia um monte delas para ficar alerta. Aí todo negro que perseguimos virava bacurau, todo branco virava cuzão, todo mexicano pancho. Toda a sua crueza vinha à tona, destruindo a sua grande finesse. E 2 vezes tive de segurá-lo, de verdade, quando estava levando longe demais o papel de tira malvado. Mas era um preço baixo a pagar pelo que eu estava aprendendo. Sob a tutela de Lee, tornei-me rapidamente um bom policial, e não fui o único a notar. Embora houvesse perdido $500 da luta, Alice Lowe vibrou comigo quando Lee e eu lhe trouxemos uma fileira de delinquentes que ele estava louco para condenar. E Fritz Vogel, que me odiava por ter arrebentado o cargo que seria de seu filho, admitiu com relutância que eu era um puta de um tira. Surpreendentemente, minha celebridade local durou o suficiente para me proporcionar algumas vantagens adicionais. Lee era o recuperador favorito da HJ Caruso, o vendedor de automóveis dos famosos anúncios de rádio, e quando não tínhamos muito trabalho, rondávamos a caça de carros não pagos em Watts e Compton. Quando encontrávamos um, Lee chutava a janela do lado do motorista e dava partida fazendo uma ligação direta enquanto eu ficava vigiando. Depois seguimos em comboio de 2 carros até a loja de Caruso, na rua Figueroa e HJ, passava $20 para cada um. Batíamos um papo sobre tiras, bandidos e lutas de boxe. Depois ele nos dava uma boa garrafa de bourbon, que Lee sempre passava para Harry Sears, para que esse continuasse nos alimentando com dicas quentes do Burô Homicídios. Às vezes íamos com HJ às lutas de quarta-feira, à noite no Olympic. Ele possuía uma cabine lateral especialmente construída, que nos protegia quando os mexicanos das fileiras de cima jogavam moedas e copos de cerveja cheios de mijo no ringue. Jimmy Lennon anunciava nossa presença na cerimônia de antes das lutas. Bernie Siegel passava na cabine de vez em quando e ele e Lee saíam para conversar. Lee sempre voltava com um ar meio apavorado. O homem que uma vez desafiara era o gangster mais poderoso da costa oeste, famoso por ser vingativo, com um temperamento explosivo e pavio curto. Mas Lee sempre conseguia boas pistas, e os cavalos que Siegel lhe indicava quase sempre ganhavam. E assim se passou aquele outono. O velho teve licença para sair do asilo do Natal e levei-o para jantar conosco na casa. Ele se recuperara bem do derrame, mas ainda não se lembrava do inglês e ia tagarelando em alemão. Kay dava-lhe peru e ganso e lhe escutou os seus monólogos nazistas a noite toda, intercalando uns: "É isso aí, vovô", e
Incrível, cara! Quando ele parava para respirar. Quando eu levei de volta para o asilo, ele me deu o tradicional banana e foi em frente com suas próprias pernas, na dele. Na véspera do Ano Novo, fomos até a ilha de Balboa ouvir o conjunto de Stan Kenton. Dançamos até 1947. Altos de tanta champanhe, Kay jogou a moeda para ver quem ganhava a última champanhe e dançava o primeiro beijo quando a meia-noite chegasse. Lee ganhou a dança e vi os dois rodopiarem ao som de Perfídia, me sentindo apavorado ao notar o quanto eles haviam mudado a minha vida. Então chegou a meia-noite. O conjunto atacou com tudo e eu não sabia o que fazer. Kay resolveu meu problema, beijando-me suavemente nos lábios, sussurrando: "Eu te amo, Dwight." Uma mulher gorda me agarrou e me deu um beijo estalado no rosto, antes que eu pudesse responder a Kay com as mesmas palavras. Fomos para casa pela Pacific Coast Highway, participando de um longo desfile de foliões buzinando. Quando chegamos em casa, meu carro não queria pegar, então me ajeitei para dormir no sofá e apaguei imediatamente, com todo aquele álcool no sangue. Numa hora qualquer da madrugada, acordei com sons estranhos que chegavam amortecidos pelas paredes. Agucei os ouvidos para identificá-los, reconhecendo soluços seguidos pela voz de Kay, mais suave e mais baixa do que jamais ouvira. Os soluços aumentaram, transformando-se em lamúrias. Puxei o travesseiro para cima da cabeça e me forcei a dormir de novo.